Bem-vindas e bem-vindos a mais um mergulho profundo nas engrenagens da informação. Nossa missão hoje é dissecar esse conceito que, olha, tomou conta das manchetes ultimamente. Com certeza. E debater os limites do Estado nessa nossa era digital deixou de ser só aquele exercício teórico de faculdade, sabe? Virou o epicentro das maiores batalhas judiciais da nossa história recente. Sem dúvida nenhuma. E para a gente fazer essa análise, a nossa base documental de hoje é um calhamaço bem denso de decisões reais do Supremo Tribunal Federal, o STF, e do Superior Tribunal de Justiça, o STJ. Mais especificamente, nós vamos olhar as ações penais 2693 e 2694, a petição 12.100 e o recurso extraordinário 1537-165 que veio lá de São Paulo. E todos esses processos eles têm uma coisa em comum: a relatoria e as decisões são todas do ministro Alexandre de Moraes. Exato. Mas, antes da gente avançar 1 milímetro sequer na análise dessas teses processuais todas, eu acho imprescindível a gente estabelecer um parâmetro bem rigoroso aqui sobre o que nós vamos fazer hoje. Nossa, muito bem lembrado. E já fica aqui um aviso de imparcialidade absoluto para quem nos escuta. Olha, esses documentos judiciais que a gente vai analisar, eles mencionam figuras e eventos de altíssima sensibilidade política no Brasil. Sim, textos que tratam do ex-presidente da República, de alegações muito graves sobre tentativas de abolição do Estado Democrático de Direito. E também dos eventos do dia 8 de janeiro. Exatamente. Então a nossa lente aqui vai ser estritamente técnica, jurídica e processual. Nós não estamos aqui para tomar partido, tá? Não vamos endossar narrativas, nem validar ideologias de qualquer lado do espectro político. Perfeito. O nosso objetivo é atuar puramente como tradutores da mecânica da lei, né? Vamos analisar os argumentos, os fatos que estão relatados nos autos e, a lógica que o tribunal aplicou. Tudo isso sem paixões. Isso. Para a gente entender, afinal, como o judiciário define o que é válido e o que é abuso. Então, a promessa dessa nossa análise é mapear a arquitetura dessas decisões. Nós queremos entender os critérios que separam uma investigação legítima, por mais complexa e gigante que ela seja, de uma invasão ilegal na vida de um cidadão. E cruzando casos diferentes, todos julgados pelo mesmo relator, a gente vai buscar identificar se tem uma coerência lógica e contínua na aplicação da lei. Ou se, de repente, a métrica muda dependendo de onde a investigação começou, né? Exato. E para começar esse mapeamento, a gente precisa botar os pés no chão e definir o conceito central. O que configura, tecnicamente, essa tal de pescaria probatória dentro dos acórdãos que a gente está analisando? Então, vamos destrinchar isso aí. O ministro Alexandre de Moraes adota nos textos uma definição que é bastante estrita e objetiva. Sim, ele deixa bem claro. A pesca probatória ela é caracterizada por uma investigação puramente genérica e especulativa. O traço fundamental, segundo a corte ali, é que ela é voltada a pessoas e não a fatos. Ou seja, aquela busca aleatória de dados, né? Tipo, lançar uma rede no escuro com a esperança de capturar qualquer infração penal. Exato, sem que exista uma suspeita prévia e minimamente delimitada que justifique o Estado usar todo aquele maquinário contra aquele alvo específico. Trazendo isso para uma realidade mais tática e digital, que é o que os autos descrevem uma investigação legal e bem desenhada, seria, a polícia bater na porta de uma empresa com mandado, exigindo ter acesso específico a uma troca de e-mails entre o diretor financeiro e um fornecedor. E-mails de uma data específica sobre um assunto específico. Isso, ocorrida em março de 2022 sobre uma nota fiscal suspeita. Eles sabem exatamente o que estão buscando ali. Perfeito. Já a pescaria probatória, por outro lado, seria entrar nessa mesma empresa, confiscar todos os computadores de todos os 500 funcionários e aí espelhar os celulares pessoais desde a equipe da limpeza até o conselho de administração. Uma devassa completa. Sim. E passar meses rodando algoritmos em cima dessa montanha de dados para ver se alguém em algum momento cometeu algum delito, seja sonegação, assédio ou fraude. Nesse segundo cenário, eles não têm um crime para investigar. Eles têm pessoas para vigiar até que um crime apareça, né? Exatamente. E o repúdio do direito a essa prática, ele tem raízes muito profundas na ideia de conter o poder.
Porque pensa bem, o Estado detém um monopólio colossal de força e de recursos de inteligência. Nossa, nem se compara com o cidadão comum. Pois é, se for permitido que todo esse aparato seja direcionado ao indivíduo simplesmente com base, sei lá, numa antipatia ou num palpite muito genérico, o próprio conceito de presunção de inocência simplesmente desmorona. Certo. Mas o problema central apontado nos acórdãos não é o tamanho ou o volume da investigação, né? Não, de jeito nenhum. O sistema de justiça compreende perfeitamente que investigar esquemas intrincados, tipo organizações criminosas complexas, vai exigir a análise de muitos dados mesmo. Então, o vício processual não está em investigar muito, está em investigar sem saber o quê. Exatamente. O problema não é a quantidade, é a falta de um alvo inicial justificado. Só que essa distinção, que é super teórica, ela acaba sendo atropelada pela realidade brutal quando a gente olha para a escala colossal daquelas ações do STF, tipo a AP 2693, a 2694 e a petição 12.100. Assim, nesses processos a escala é absurda. É gigantesca. Nesses documentos, a gente vê a descrição de dezenas de investigados simultâneos e um volume de dados que, olha, ultrapassa fácil a casa dos terabytes. Uhum. E aí as defesas de diversos réus que estão citados nos documentos, como o Felipe Martins, o Mauro Cid, o Marcelo Câmara, eles levantaram umas objeções bem duras. Expedition. E eles também denunciaram uma prática que no direito a gente chama de document dump. Conta um pouco pra gente como é que funciona essa mecânica do document dump, porque isso é algo muito debatido hoje em dia, né? É muito debatido. O document dump, que a gente pode traduzir como despejo de documentos, é uma tática processual. Trata-se basicamente da entrega de uma quantidade tão massiva e tão desorganizada de arquivos probatórios que o direito de defesa fica fisicamente inviabilizado. Tipo, afogar o advogado em papel. Ou em PDF hoje em dia. Exatamente isso. Imagina se a acusação fornece, sei lá, 5 terabytes de PDFs, planilhas, arquivos de áudio, tudo sem nenhuma indexação. A equipe de advogados simplesmente não tem tempo hábil para ler tudo, processar aquilo e contestar o material antes de os prazos judiciais acabarem. Possível. É impossível. E a defesa alegou que essa inundação de dados, combinada com a falta de um escopo estreito na investigação, configurava claramente a pescaria probatória. Mas a resposta do relator, o ministro Moraes, foi super categórica ao rejeitar isso tudo. A linha argumentativa dele foca muito na clareza do objeto. Sim, ele sustenta que essas investigações jamais foram genéricas. Pois é, segundo o tribunal, desde o princípio, os inquéritos tinham alvos temáticos claríssimos. A gente está falando da apuração sobre a atuação de milícias digitais, a suposta tentativa de abolição violenta do Estado de Direito e a formação de organização criminosa. Exato. A Corte estabelece que a hipercomplexidade de uma investigação não torna ela automaticamente uma exploração especulativa. O fato de ser grande não quer dizer que há uma pescaria. E tem um pilar jurídico que sustenta toda essa validação das provas colhidas, né? Principalmente quando se acha coisa nova no meio de tanta informação. É a doutrina da serendipidade. Isso, a serendipidade que no direito a gente costuma chamar de encontro fortuito de provas. Encontro fortuito. Isso mesmo. A lógica é o seguinte, se o Estado está executando uma medida cautelar que é válida, por exemplo, uma busca e apreensão que foi autorizada por um juiz com um propósito definido e super fundamentado, e durante essa busca os investigadores, digamos, tropeçam em evidências claríssimas de um crime totalmente distinto, Certo. essa nova prova é lícita. E para dar densidade para essa tese, os acórdãos do STF recorrem até à jurisprudência internacional, sabe? Sim, eles citam aquele caso super famoso da Suprema Corte Americana, né? O United States v. Nixon. Exatamente, o caso dos famosos gravadores da Casa Branca lá na década de 1970. Explica um pouco como é que esse precedente se conecta com o nosso tema aqui. Olha, o precedente de Nixon é fundamental porque, na época, a defesa do presidente americano tentou barrar a entrega daquelas fitas de áudio, argumentando que o promotor especial estava fazendo justamente isso, uma expedição de pesca nos registros da presidência. Uma fishing expedition. Isso. Mas aí a Suprema Corte dos Estados Unidos decidiu que não era uma pescaria de jeito nenhum e eles estabeleceram uma trinca de critérios: relevância, admissibilidade
e especificidade. Entendi. O promotor sabia que as fitas existiam, sabia sobre o que elas tratavam e explicou direitinho por que elas eram cruciais para o julgamento criminal. E o STF importa essa mesma lógica para afirmar que os inquéritos brasileiros preenchem esses requisitos todos? Exato. E com essa fundamentação, o plenário do Supremo validou as investigações, o que pavimentou o caminho para mais de 1.600 ações penais e centenas de acordos de não persecução penal. Certo. Mas, deixa eu fazer uma intervenção aqui, como advogada do diabo, com uma dose de ceticismo processual. Manda. Porque a aplicação prática dessa serendipidade, desse encontro fortuito no mundo digital, parece que desafia a própria regra que a gente acabou de falar. Como assim? Pensa comigo. Vamos olhar para o celular de um alvo hoje. A polícia apreende o aparelho porque está buscando provas do crime A. Só que na prática, ninguém hoje em dia vai lá e extrai só as mensagens do dia do crime. A perícia faz uma cópia física do aparelho todo. Sim, eles fazem o espelhamento. Eles baixam a nuvem inteira da pessoa, varrem os e-mails da última década, as fotos que a pessoa já deletou, as notas do bloquinho de texto. É um volume de informação brutal. E aí, no meio dessa varredura algorítmica gigantesca, eles encontram, além dos indícios do crime A, provas de um crime B, de uma infração C, que aconteceu há 4 anos, e de um desvio D. Certo. Ora, se a polícia técnica literalmente coleta tudo que existe sobre a vida digital de um indivíduo, como é que o tribunal pode afirmar que isso não é jogar a rede para ver o que vem? Eles atiraram a rede no oceano inteiro. Nossa, essa é a tensão que levanta a questão mais complexa sobre a prova digital hoje, sem dúvida. Pois é. E a resposta da corte, que a gente vê refletida nos documentos, reside no conceito da porta de entrada. Porta de entrada. Isso. O direito vai focar na legalidade e na intenção do momento exato da invasão de privacidade se a porta de entrada foi arrombada. Metaforicamente, claro, de forma justificada e delimitada. Ou seja, se o juiz viu indícios fortes do crime A e autorizou a quebra de sigilo especificamente para investigar aquilo. Exatamente. Se a chave for a correta, o que se encontra no interior desse ambiente não pode simplesmente ser ignorado pelo Estado. Entendi. Porque, assim, seria um contrassenso exigir que um investigador, ao analisar trocas de mensagens ali sobre o crime A, feche os olhos quando lê na linha de baixo o planejamento detalhado de um homicídio que seria o crime B. Não tem como desler aquilo, né? Não tem. A premissa é que o Estado não invadiu o celular para testar a sorte e ver se achava um crime qualquer. Ele invadiu para buscar o crime A. Esse tropeço nas outras infrações ocorreu durante um trajeto investigativo legal. Então fica claro que a intenção original e a fundamentação que abriu essa porta são os verdadeiros escudos da legalidade. Se a chave estava certa, tudo dentro da casa é considerado achado, fortuito, legítimo. E olha, se a jurisprudência legitima essa coleta massiva de dados desde que a origem seja lícita, a expectativa de todo mundo que acompanha o direito é que o tribunal mantenha esse entendimento sempre, de forma inabalável. Com certeza. Mas é aqui que o negócio fica fascinante ao analisarmos um cenário diferente nos documentos, a gente encontra uma aparente anomalia que exige a nossa atenção. Aqui a história dá uma magnada estrutural incrível, porque a gente sai do cenário puro do STF e olha para um caso que veio do STJ, o Superior Tribunal de Justiça. Isso, o tal do recurso extraordinário 1537-1165 lá de São Paulo. Pois é. E, ao contrário dos inquéritos das milícias digitais ou dos eventos do 8 de janeiro, esse caso paulista trata de uma investigação estadual que foi derrubada. O STJ reconheceu que houve de fato uma indevida pescaria probatória e aí anulou as provas. E quando o Ministério Público recorreu e esse caso chegou nas mãos do ministro Alexandre de Moraes no Supremo, o que ele fez? Ele manteve a decisão do STJ. Ele concordou com a tese da defesa. Ele validou a existência da Fishing Expedition ali, e aí a grande pergunta que fica é: o que causou essa diferença de tratamento? A disparidade está toda na mecânica de como a investigação começou. Conta mais sobre isso. Nesse caso de São Paulo, o Ministério Público requisitou os chamados relatórios de inteligência financeira ao COAF. Para quem não está tão familiarizado com os jargões, a gente pode dizer que o COAF atua como uma espécie de sismógrafo financeiro do governo, né? Excelente analogia. Ele não é um órgão policial que investiga crimes.
Ele simplesmente monitora transações e apita de forma automatizada quando detecta um terremoto financeiro na conta de alguém. Tipo um depósito em dinheiro vivo que foge muito do padrão daquela pessoa. Exatamente isso. E o problema grave narrado no processo é que o Ministério Público pediu esses relatórios de inteligência do COAF antes mesmo de ter uma investigação formal e consolidada contra os alvos. Ah, então eles inverteram a ordem lógica da coisa. Totalmente. Em vez de terem, sei lá, uma suspeita fundada de lavagem de dinheiro e aí pedirem os dados do COAF para confirmar essa tese, eles fizeram o caminho inverso. Eles pediram os dados financeiros de várias pessoas para o COAF para ver se encontravam ali alguma movimentação esquisita que aí sim justificasse abrir um inquérito. Exato. E a ausência do fato delimitado antes da busca é justamente o que tornou ela ilícita. Mas assim, analisando essas decisões lado a lado, não parece ter uma contradição do relator. Digo, é possível ser tão implacável e validar a busca massiva naqueles casos do STF, mas ser restritivo e anular a investigação no caso do STJ? Olha, essa análise cruzada é o ponto crítico do nosso estudo de hoje. Sob a ótica teórica que está exposta nos acórdãos, não há contradição. Não. Não, porque o conceito do que é fishing expedition não flutuou de um caso para outro. O critério implícito que orienta as decisões do ministro é sempre o nexo causal com o fato que foi previamente delimitado formalmente. Ah, tal da porta de entrada que a gente falou. Exatamente. Nos casos da macrocriminalidade institucional analisados pelo STF, embora o escopo seja assim gigantesco, havia uma origem validada pela Corte. Os crimes investigados, como aquela tentativa de ruptura do Estado, já existiam como hipóteses factuais e jurídicas sólidas antes das quebras de sigilo. A origem era lícita. Entendi. E no caso do STJ foi o oposto. Foi o oposto. A investigação era pontual e meio que começou do nada. Os dados foram devassados justamente na esperança de forjar o motivo da investigação inicial. É a antítese da serendipidade. Fica bem claro, então. A lição que a gente tira dessas fontes é que a severidade do judiciário depende quase inteiramente da formalidade que antecede a intrusão. Exato. Só que, para compreender verdadeiramente o desespero das equipes de defesa em tentar anular essas montanhas de provas, usando a tese processual da pescaria, a gente é obrigado a olhar para o conteúdo revelado por essas buscas que o STF considerou lícitas. Ah, com certeza. O conteúdo é impactante. Porque, olha, os bastidores desse monitoramento estatal que os autos descrevem parece até roteiro de um thriller de espionagem cibernética. Os documentos expõem detalhes probatórios muito densos sobre a suposta utilização clandestina do próprio maquinário de inteligência do Estado brasileiro. A denúncia central gravita em torno da utilização de um sistema chamado First Mile. Os registros documentais acusam a existência de uma central de inteligência paralela. E esse sistema First Mile, ele é uma ferramenta tecnológica que consegue rastrear a localização física de aparelhos celulares em tempo real, explorando umas vulnerabilidades na rede global de telecomunicações. E o mais impressionante, os autos registram 887 pesquisas de geolocalização atribuídas ao login de um dos réus, identificado como Giancarlo. E tudo isso operando o sistema por fora dos protocolos legais de controle. E a gravidade que a Corte aponta é que o uso desse sistema não configurava uma vigilância genérica ou difusa. As pesquisas eram cirúrgicas, sabe? Elas eram direcionadas a oponentes políticos, a jornalistas e a autoridades judiciais específicas. E aqui a gente chega no ponto de maior voltagem institucional relatado nos processos, que é um monitoramento físico e constante do próprio ministro Alexandre de Moraes. Sim, que nas mensagens e chats criptografados entre os investigados, como Marcelo Câmara e o Mauro Cid, ele era tratado pelo codinome Professora. Professora, E a vigilância que foi interceptada mapeava de forma exaustiva os roteiros diários do ministro, identificando até os voos particulares dele para São Paulo e detalhando os deslocamentos para a cerimônia de posse presidencial. E tudo isso, segundo os autos, culminava em planos táticos que foram batizados de Copa 2022
E o agora muito célebre punhal verde-amarelo. Sim. E segundo as provas citadas lá, esses planos envolviam um planejamento operacional super detalhado para neutralização, o sequestro e até o assassinato de autoridades judiciais e políticas. É assustador. E quando o conteúdo de uma investigação atinge esse patamar, de um ataque direto contra a cúpula do judiciário, a discussão jurídica ultrapassa muito a esfera de um litígio penal comum, né? Ela adentra o terreno de uma crise institucional severa. E diante da gravidade de todo esse cenário, a defesa dos investigados executou uma manobra de xadrez processual que, olha, foi extremamente sofisticada. Eles mudaram o alvo. Exato! Os advogados não debateram o plano em si naquele momento. Eles atacaram a figura do juiz. Eles apresentaram pedidos de impedimento e de suspeição contra o ministro Moraes. E a mecânica desse argumento é fascinante. Qual foi a tese deles? Eles sustentaram que, justamente por ser a vítima direta dessa espionagem clandestina e o alvo final do plano letal detalhado nos autos, o ministro estaria contaminado. A tese era a seguinte: um magistrado não possuía imparcialidade legal e psicológica para julgar os indivíduos que são acusados de planejar o seu próprio assassinato. E olha, sob uma análise estritamente superficial ali do Código de Processo Penal, a lógica da defesa é até bastante persuasiva. Faz sentido numa leitura inicial, né? Faz. A lei busca garantir um julgador equidistante e neutro. Se o juiz sofreu uma ofensa direta de uma das partes, a regra geral é que ele se afaste do caso para não julgar com fígado. E como é que o Supremo Tribunal Federal desatou esse nó górdio? Porque, afinal, manter o relator poderia gerar questionamentos eternos sobre a parcialidade do processo. Mas afastar ele ali teria implicações institucionais muito, muito maiores. O buraco era mais embaixo. E aí o plenário do STF elaborou uma resposta jurídica que cria um precedente de autodefesa institucional duríssimo. O que eles disseram? A Corte rejeitou os pedidos de afastamento sob a justificativa de que o plano Punhal Verde-Amarelo e aquele monitoramento todo não miravam exclusivamente a pessoa física do cidadão Alexandre de Moraes. Ah, não era só sobre ele. Não. A denúncia aponta que outros magistrados, como os ministros Gilmar Mendes, o Edson Fachin, o Luiz Fux e o Luiz Roberto Barroso, eles também estavam sob vigilância ou sob ameaça. Certo. Então o STF elevou a gravidade do fato não era um crime passional ou um ataque pessoal, mas sim uma investida sistêmica para decapitar a instituição do Poder Judiciário e romper a ordem democrática. Nossa. E o argumento mais incisivo do acórdão foca nas consequências práticas de aceitar a tese da defesa. Porque pensa comigo, se o tribunal declarasse a suspeição do ministro só porque criminosos planejaram atacar ele, o tribunal estaria criando uma jurisprudência catastrófica. Estaria ensinando para organizações criminosas e para milícias que a forma mais fácil de afastar um juiz rigoroso de um processo é simplesmente proferir ameaças de morte contra ele. Exatamente. O crime estaria na prática fabricando a suspeição no magistrado. Eles poderiam escolher a dedo quem iria julgá-los. A justiça basicamente determinou que o agressor não pode se beneficiar do caos que ele mesmo tentou instaurar no tribunal. É bem por aí. E a análise completa desse quadro revela que a tese da Fishing Expedition e esses pedidos de suspeição são, na verdade, duas faces da mesma moeda nas grandes ações de macrocriminalidade. Como assim? É que, quando a massa probatória recolhida pelo Estado é avassaladora e os fatos são difíceis de contestar no mérito, o principal escudo das defesas acaba sendo o ataque ao método de investigação e à figura do julgador. O debate sobre os limites da busca probatória virou verdadeiro campo de batalha processual moderno. Sintetizando, então, o longo percurso da nossa exploração documental de hoje. A jurisprudência atual do STF entende que a diferença entre uma investigação implacável e uma devassa abusiva reside unicamente na precisão do alvo original e na existência de um lastro formal prévio à busca. Exato. Se a porta de entrada foi escancarada de forma legal, ancorada em indícios bem concretos contra um alvo delimitado, as provas coletadas se sustentam judicialmente, mesmo que a operação descubra dezenas de outros crimes que não estavam previstos inicialmente e acumule terabytes de informações. Mas, por outro lado, se a busca se inicia no escuro, né?
tateando dados como aqueles relatórios do COAF, apenas na esperança de criar um motivo para investigar, aí a corte fecha as portas e anula o processo. E compreender a mecânica dessas decisões, gente, é indispensável para quem acompanha a evolução do direito nessa nossa era da informação. Porque, olha, nós produzimos trilhas de dados incessantemente. O tempo todo. Cada localização que o GPS mapeia, cada transação financeira ou aquela mensagem armazenada num servidor externo. Tudo isso compõe um mosaico completo, super detalhado das nossas vidas. E a vigilância sobre como o Estado justifica o acesso a esse repositório tão monumental de dados é o último bastião de proteção da nossa privacidade contra um uso indiscriminado do poder punitivo. É uma linha de defesa fundamental. E é exatamente sobre essa hiperprodução de dados que eu quero deixar uma última provocação aqui, uma semente para quem nos ouve continuar debatendo esse tema tão árido e fascinante em casa, com os amigos. Vamos lá. A doutrina atual da serendipidade, essa do encontro fortuito que a gente debateu, ela foi construída num mundo onde investigadores humanos analisam evidências, um arquivo por vez, tropeçando em novos crimes pelo caminho. Mas o que vai acontecer com essa garantia contra investigações genéricas no exato momento em que o Estado substitui a análise humana por ferramentas de inteligência artificial autônomas? Nosso impacto tecnológico sobre o processo penal é iminente, né? Muito iminente. Pensa bem, quando um algoritmo capaz de ler cruzamentos financeiros, dados de nuvem e milhares de mensagens geolocalizadas em frações de segundo for injetado nos servidores das polícias, será que a precisão assustadora dessas máquinas vai forçar a gente a reescrever o que a gente entende por encontro fortuito de provas? É uma excelente questão. Porque como é que a gente vai diferenciar um achado acidental da capacidade programada de uma máquina que detecta padrões para qualquer crime possível de forma instantânea e simultânea? Exato. Corremos o risco de, a pretexto de eficiência tecnológica, acabarmos normalizando uma pescaria probatória que é perfeitamente invisível e totalmente automatizada. Olha, essa reflexão escancara o fato de que a tentativa de impor limites ao Estado bisbilhoteiro está só no primeiro capítulo. Só começando. A complexidade probatória que a gente vê hoje, com certeza vai ser considerada rudimentar em menos de uma década. Fica a reflexão para quem acompanha a gente, continuem curiosos, continuem questionando as engrenagens da lei e o impacto oculto da tecnologia nos nossos direitos. Eu agradeço demais a companhia de todos em mais este mergulho pelas águas profundas da informação. Até a próxima análise documental.